estudante! Sou a Simone, sou professora de arte na área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Nesta aula, vamos conhecer diferentes representações do Brasil por meio da arte produzida em diferentes tempos e contextos. Vamos lá? Bom, e se a gente vai falar em tradições artísticas brasileiras, isso nos remete a duas dimensões fundamentais da gente pensar, que é a noção de nação e de cultura. Nação, quando a gente pensa em nação, a gente logo pensa que há o espírito de um povo, algo que, independente das diferenças, da diversidade, faz com que esses habitantes de um mesmo território se reconheçam enquanto pertencentes ao mesmo país. E cultura, quando associada a esse contexto, remete também à ideia de unidade, a um certo modo de vida global, que nesse caso, no nosso caso, faria com que o cara lá do Oiapoque se reconheça tão brasileiro quanto aquele que está lá no sul do país. Então, enfim, apesar das nossas dimensões continentais, do Brasil, haveria algo, traduzido pelos termos de nação e cultura, que faria com que fosse possível pensar que é uma realidade que pode ser representada apesar da nossa diversidade. E é essa realidade que a gente vai tentar perpassar a partir de agora. E para falar em tradição artística brasileira, eu parto das artes indígenas e uso o termo no plural para marcar uma diferença fundamental. Quando a gente fala em indígena, a gente está falando de um contexto. Isso remete a um longo processo de colonização, em que foi considerado indígena, foi chamado de indígena todo aquele que era diferente do branco europeu. Mas esses povos não se reconheciam como indígena, mas como Guarani, Kaiowá, Bororo, Yanomami, enfim, e tantas etnias que haviam no nosso território. Então o termo indígena, na verdade, ele apaga um pouco essas diferenças, ele tem um elemento forte de generalização. Por isso, a gente escolhe usar o termo no plural, para tentar, pelo menos, um pouco dar conta dessa diversidade étnica e cultural que caracterizava o Brasil antes da chegada do europeu. E quando a gente fala em artes indígenas também, em pensar nosso país a partir dessa ótica, a gente tem que lembrar que não se tratava ainda de um país, Na época, antes de 1500, antes da chegada do europeu, não havia ainda essa ideia de brasilidade, mas havia essa diversidade que persiste até hoje, mas havia uma diversidade de povos, culturas e etnias diferentes. Mas que ainda assim a gente pode encontrar algumas características comuns ao modo de vida desses povos. Outra ressalva que merece ser feita é que quando a gente fala em artes indígenas do período pré-colonial, a gente tem que pensar que não havia ainda um sistema de arte como a gente conhece hoje, ou seja, a gente está falando de um momento histórico e social em que não havia arte com A maiúsculo, como a gente conhece hoje. O que eu quero dizer com arte com A maiúsculo? Não havia um sistema de arte consolidado, formado por técnicos, artistas, críticos, curadores, instituições como museus, e etc., que formam o que a gente conhece hoje como um sistema de arte e um comércio de arte, enfim. Para esses povos, a arte estava inserida no cotidiano, ela estava diluída no cotidiano. Nesse sentido, de certa forma, a gente pode dizer que eles realizavam plenamente o ideal dos artistas modernos e contemporâneos ao tentar aproximar a arte da vida. Esses povos sempre fizeram isso, a arte estava diluída no cotidiano, não havia um espaço de contemplação para a arte, mas ela estava na casa, no transporte, nos rituais, enfim, na guerra, inclusive, ela estava diluída na vida desses povos. Então considerando que de um lado não havia um padrão, uma estética única, mas uma diversidade cultural entre esses povos, de um lado, e de outro, que não havia um sistema de arte, ou arte com A maiúsculo, como a gente conhece hoje, ainda assim a gente pode reconhecer características comuns à produção simbólica, artística e cultural desses povos, que compõem a nossa diversidade sociocultural. Uma das linguagens que era comum a quase todas as etnias presentes no Brasil é a pintura corporal, que era feita de maneira comum, era feita com elementos naturais, como urucum, jenipapo. Conta-se que ela pode ficar diversos dias nos corpos dos indígenas, em algumas ocasiões, e elas traduzem a identidade cultural de cada um desses povos, ou seja, ela muda muito de etnia para etnia, e é uma forma deles se afirmarem e se reconhecerem entre si. E ela é usada em diferentes contextos, ela é diferente para cada contexto. Então, no dia a dia, eles costumam usar uma pintura mais simples, mais simples.
Já nas ocasiões festivas, nos rituais religiosos, ou mesmo quando vão para a guerra, eles usam pinturas mais elaboradas, mais sofisticadas. Outra linguagem presente em quase todas as etnias conhecidas no Brasil é a cerâmica. E também, em todas as etnias que a gente conhece, ela tem uma dupla função. A gente encontra objetos tanto com características utilitárias, como panelas, tigelas, etc., como também objetos de adorno, como vasos, representações de animais, enfim, objetos que servem para adornar. Mas tanto um quanto o outro estão, como eu falei, inseridos na vida do indígena. Mesmo aquela panela super elaborada, enfim, né, toda ornamentada, ela vai ser utilizada como panela, ela não perde sua função original, ela não vai ser retirada do cotidiano para ser exposta e contemplada em um espaço reservado. Então, tanto essa panela quanto esse vaso, ele vai ser usado no cotidiano, né? Não havia essa dimensão de contemplar a arte está totalmente diluída no cotidiano. Bom, apesar desses traços comuns, a gente pode observar nessas produções uma diversidade de formas, de grafias, de materiais, de acabamentos, de técnicas que caracterizam cada uma dessas etnias. Outro traço que a gente pode encontrar em todas, que é comum a todas as etnias, no caso da cerâmica, é que no caso da divisão social do trabalho, dentro de cada tribo, a cerâmica é uma atividade feita predominantemente por mulheres de cada tribo. Além da cerâmica, a cestaria é outra linguagem artística, por assim dizer, que é encontrada em todas as tribos conhecidas no Brasil. Tal qual a cerâmica, ela é feita de materiais naturais, como fibras e pigmentos naturais, e tanto quanto a cerâmica, ela tem os objetos, podem ser de uso utilitário ou não. Dentro das culturas indígenas, nada é feito para ser contemplado, mas é feito para ser utilizado. E tanto quanto na cerâmica, na cestaria a gente também observa a presença de objetos feitos para uso utilitário, como cestos, que eram usados como tal, e outros objetos para adorno. Mas tanto um quanto o outro estavam inseridos no cotidiano, não eram reservados, nenhum objeto era feito para simples contemplação. Bom, mas esse cenário, esse contexto sociocultural vai se alterar radicalmente, como a gente sabe, a partir do século XVI, a partir da chegada do colonizador europeu, no nosso caso, os portugueses. Né? O processo colonizatório muda todo esse modo de vida que havia até então, como vocês sabem. E a produção cultural, de arte e cultura, passa por um processo violentíssimo. Bom, o processo colonizatório resultou, enfim, em consequências sociais e culturais enormes, como vocês sabem. Primeiro, né, a noção de brasilidade, como a gente conhece hoje, foi forjada ao longo desse longuíssimo processo colonizatório. Então não havia, né, quando a gente pensa antes da chegada do europeu, não havia não havia noção de Brasil. Isso vai ser algo que vai ser construído paulatinamente a partir da presença do europeu. E a gente vai construir nossa sociedade, de certa forma, à semelhança do colonizador. Então, desde que o Brasil é colonizado por Portugal, a gente entra, de certa forma, como periferia, mas a gente passa a fazer parte desse sistema de arte, da arte ocidental. E passa, de certa forma, de maneira mais ou menos... de certa forma, a gente passa a tentar reproduzir aqui aquilo que era feito lá. Em todas as dimensões da nossa vida, dos hábitos, dos costumes, dos valores, do idioma, né? Tem imposição de um idioma único, enfim. E passa a ser forjada essa ideia de nacionalidade, de brasilidade. Do ponto de vista artístico, era muito comum que a gente tentasse reproduzir aqui as tendências artísticas em voga na Europa. Foi o caso do barroco brasileiro, que foi introduzido no país pelos portugueses, mas foi, como costumava acontecer, foi sendo modificado a partir da dinâmica local. No caso do barroco, quando ele foi introduzido no Brasil, ele acabou virando uma outra coisa, uma espécie de amálgama de tendências do barroco português, francês, italiano e por aí vai. Lembrando que o barroco foi uma corrente artística que teve origem na Itália, num contexto histórico muito específico, né, no período ali das contrarreformas. E o barroco foi uma expressão artística muito ligada à Igreja Católica como uma resposta à sua perda de poder e de hegemonia a partir da reforma religiosa e como uma forma de reafirmação e de afirmação do poder da Igreja. Então a gente vai ver uma arte muito exagerada, muito exuberante, com muitos detalhes, muito rica, que tenta, por um lado,
mostrar o seu poder, né, o poder que a igreja tinha e ainda tem, e por outro lado, não perder seus fiéis e catequizar novos, como era o caso das colônias. Então a gente vai ter uma arte muito, muito, muito rebuscada, muito exagerada, até cheia de detalhes, de ornamentos e por aí vai. No Brasil, dentro desse contexto, o barroco foi introduzido e foi introduzido aqui como uma forma de catequizar novos fiéis. Por se tratar de uma arte muito ligada à Igreja Católica, o barroco se expressava principalmente na construção de igrejas, na decoração de igrejas com pinturas, né, aquelas famosas pinturas de teto, enfim. Então é uma arte muito ligada à Igreja Católica. Outro detalhe também que merece ser relembrado aqui em relação ao barroco é que se trata de um período histórico em que não havia ainda a assinatura do artista. A figura do artista, como a gente conhece hoje, vai ser algo forjado na modernidade. Então, os artistas do barroco, eles eram praticamente artífices. Eles eram mestres que tinham em torno de si alguns aprendizes e assim o ofício ia sendo ensinado. Então, aquilo não era reconhecido como arte com A maiúsculo, como eu me referi agora há pouco. Mas a gente tinha essa coisa mais ligada ao artesão do que ao artista. No caso do Brasil, o barroco foi sendo reproduzido mais ou menos no tempo criado, em oficinas laicas, que era um ofício ensinado por mestres para aprendizes que aqui eram filhos de europeus nascidos no Brasil, caboclos, mulatos, enfim. Ele já foi tendo desde o princípio ele foi sendo desenvolvido em contato com essa diversidade, com a nossa diversidade social. E resultou, e talvez, muito provavelmente por isso, resultou em algo completamente novo. Aqui no Brasil, o barroco, que é também chamado, o barroco brasileiro é chamado de barroco tardio, porque ele se desenvolve aqui, mais ou menos 100 anos depois, que ele já tinha que ele já tinha sido, entre aspas, superado na Europa. Com essa relação também de colonização, a gente tem que essa cópia, essa tentativa de reproduzir aqui o que se fazia na Europa, acontecia sempre de maneira meio tardia, com relação aos países de origem. Então, o barroco brasileiro é chamado também de barroco tardio ou de barroco mineiro, por ter sido em Minas Gerais que o barroco se desenvolveu mais plenamente. E aqui, então, ele se tornou um resultado dessa liturgia religiosa com elementos populares e eruditos. Não à toa, ele se desenvolveu fundamentalmente nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, porque olhando para o nosso contexto histórico, era um momento político em que o Brasil, o centro da nossa economia, da nossa vida política, saía do Nordeste e estava vindo para o Sudeste. Em Minas Gerais, a descoberta do ouro, que era um material incrível, um material muito usado no barroco. E no Rio de Janeiro, porque era sede do nosso poder político. Então, não à toa nessas duas localidades que o barroco vai se desenvolver mais plenamente. O que não quer dizer que não haja obras do barroco em Recife, Pernambuco, na Bahia, mas foi em Minas Gerais, principalmente, que ele se desenvolveu mais plenamente. E através, em grande parte, da figura do Aleijadinho. Então, para a gente ter um parâmetro, um exemplo, uma dimensão do que foi o barroco brasileiro, vou comentar rapidamente duas obras do Aleijadinho. Uma, as mais consagradas, as mais reconhecidas como obras-primas do barroco brasileiro, uma delas é a Igreja de São Francisco de Assis, que fica em Minas Gerais, que é uma obra, um exemplo acabado de uma obra barroca. A gente vê, se a gente comparar esse tipo de arquitetura com a arquitetura que se praticava até então no Brasil, que era a arquitetura jesuítica, a gente vê uma diferença gritante. A gente tinha até então, a construção de igrejas era pautada por uma coisa sóbria, retilínea, com pouco ornamento. E com a chegada do barroco e do Aleijadinho, a gente vê uma igreja cheia de formas circulares, redonda, cheia de ornamento, cheia de detalhes, enfim, traduzindo o espírito um pouco do barroco no Brasil. Outra obra do Aleijadinho muito consagrada, essa considerada por muitos críticos a principal obra do barroco brasileiro, foi a figura dos 12 profetas, que são esculturas feitas em dimensões quase reais, eles têm tamanho quase que natural, essas esculturas, e foram colocadas no adro de uma igreja também em Minas Gerais, como forma de catequizar, de chamar atenção, enfim, de catequizar novos fiéis. São os 12 profetas bíblicos. A maioria, eles foram realizados já no final da vida do Aleijadinho, conta-se que elas foram feitas entre 1800 e 1805,
E já quando o Aleijadinho era um mestre e tinha em torno de si diversos aprendizes. A maioria dessas esculturas foram feitas pelos aprendizes que guardam, claro, traços aprendidos, ensinados pelo mestre. Dessas esculturas, né, quase em tamanho real, destaca-se a de Daniel, que muitos críticos acreditam que foi feita de maneira integral pelo Aleijadinho, né? Eles fazem uma diferenciação do Daniel para os outros profetas. Mas não tem uma comprovação, até porque não se assinava a obra, como eu disse, então não dá para saber exatamente o que foi o Aleijadinho que fez e o que foram os seus discípulos, né? Os seus discípulos. Então, grande parte, na verdade, não só essa, mas grande parte da obra que se atribui ao Aleijadinho, a gente atribui a ele, porque ele não assinou as obras, né? Os críticos que posteriormente reuniram esse conjunto de características e atribuem essa obra a ele. Solta agora a vinheta de curiosidade. Aleijadinho, na verdade, é o nome, é o apelido dado a Antônio Francisco Lisboa, que é considerado por muitos o maior artista e arquiteto do período colonial. E ele ganhou esse apelido de Aleijadinho por causa de uma grave doença que deformava os membros do seu corpo, mãos e pernas, mas que, todavia, não impediu que ele realizasse o seu trabalho. Conta-se que mais para o final da vida, quando a doença ia avançando, ele chegou a amarrar instrumentos nos próprios punhos para seguir trabalhando. Quando ele realizou as 12 esculturas dos profetas, já na fase final da vida, falam que ele estava já bastante enfermo. Alguma coisa que a gente sabe sobre sua trajetória é que ele era filho, já traduzindo um pouco da nossa mestiçagem cultural. O Aleijadinho era filho de pai português e mãe escravizada. Provavelmente foi com esse pai português, que era arquiteto, que ele aprendeu o ofício da arquitetura. No começo da sua carreira, ele teve dificuldades para ser valorizado. Mas já em 1770, né, no final do século XVIII, ele tem seu trabalho conhecido, reconhecido e passou a contar então com uma equipe de artesãos, como eu citei anteriormente. Mas ainda assim, até o século XX, ele era pouco conhecido no Brasil. Ele foi redescoberto então só no século XX pelos modernistas, né, que descobriram na obra do Aleijadinho algo de nossa identidade cultural. O escritor Mário de Andrade fala que o Aleijadinho, entre aspas, contém alguma das constâncias mais íntimas, mais arraigadas e mais étnicas da nossa psicologia nacional. Além do Aleijadinho, o mestre Ataíde também é considerado outro grande artista do barroco brasileiro, mas que, diferente do Aleijadinho, se dedicou exclusivamente à pintura. Ele é muito conhecido pelas suas pinturas de tetos de igreja e painéis em igrejas. O mestre Ataíde, ele tem um legado comparado ao do Aleijadinho, mas no campo da pintura. Talvez no caso do Ataíde, a gente veja com mais clareza esse hibridismo e essa ressignificação do barroco que o barroco teve em solo brasileiro. Na obra do Ataíde, a gente vê o emprego de cores vivas e combinações inusitadas. Muitos apontam que essas cores vivas que ele utilizava era em referência à exuberância da natureza brasileira. Além disso, ele pintava, claro, como não podia deixar de ser numa arte muito católica, ele pintava Madonas, né, que é a Virgem Maria, santos e anjos, com feições mestiças, o que deixa muito claro, né, revela muito dessa característica da brasilidade que o barroco adquiriu em solo nacional. Bom, chegamos ao final da nossa aula. Não deixe de conferir os links no Saiba Mais na sua plataforma e eu deixo vocês com essa imagem exuberante de uma igreja barroca no Rio de Janeiro e com uma frase da Iole de Freitas, que diz que o barroco não significa excesso, mas um transbordamento de forma e um fluxo de energia. Até a próxima aula e bons estudos!